3 dias haviam se passado, e um garoto parecia assustado. Parecia ser um quarto muito luxuoso, e ele ainda não conseguia acreditar que havia entrado nele, em um romance que ele mesmo havia escrito. Ele pensava que as pessoas geralmente se referiam a esse fenômeno como transmigração, mas acreditava que isso só acontecia no mundo dos webtoons, e nunca imaginou que, sentado em uma bela cama, assustado, poderia acontecer algo assim com ele. Era um dia bonito naquela mansão enorme, e nosso herói caminhava cautelosamente, dando alguns passos. Ele avaliou sua aparência e também notou um pequeno excesso de gordura em sua barriga. Então, ao se olhar no espelho, disse que ainda não conseguia se acostumar com aquilo. Havia também letras tênues que não desapareciam, mesmo depois de esfregar os olhos. No terminal, dizia que o nome do personagem era Larson Maton, seu talento era magia e sua característica era improbabilidade. Ele concluiu que realmente havia transmigrado para seu próprio romance. Pelo menos, pensava que nos próximos 9 anos ele seria apenas um personagem secundário. Eventualmente, acabaria sendo eliminado pelas mãos de seus irmãos. Larson dormia tranquilamente, mas, no primeiro dia, acordou de repente, assustado, perguntando que horas eram, assustando uma empregada que estava no quarto. Nervoso, ele se desculpou por isso, mas a empregada disse que seus pecados eram graves, ajoelhando-se no chão, implorou por seu perdão. O garoto sentou-se na beira da cama, se perguntando quem ela poderia ser. Analisando a aparência da garota, ele imaginou que ela não parecia coreana, mas também não parecia ocidental. Um pouco confuso, ele perguntou: Ei, onde estou? Ela, com a cabeça baixa, pediu desculpas e disse que não sabia que seu mestre acordaria cedo naquele dia e que não ousava acordá-lo. Ela implorava por misericórdia. Nosso herói ficou um pouco atônito, sem entender o que estava acontecendo. Surpreso, levantou-se da cama e perguntou se a garota estava bem, apenas para ficar chocado momentos depois. Desesperada, ela gritou para que ele não a batesse. A garota desmaiou no chão, inconsciente, enquanto Larson pensava que tudo o que fez foi sair da cama e a garota desmaiou. Ele concluiu que foi isso que aconteceu no primeiro dia. Honestamente, o primeiro dia parecia mais um sonho. Algum tempo depois, no segundo dia, o garoto estava sentado em sua cama luxuosa. Ele percebeu que seu nome era Larson, não Sheman. Lembrou-se de ter encontrado um garoto naquela tarde. O garoto que entrou em seu quarto se chamava Hampton e disse: Jovem mestre, aqui está o seu diário. Confuso, nosso herói perguntou: Que diário? E o garoto gaguejou e se desculpou, dizendo que não demoraria para terminar de escrevê-lo. O garoto sentou-se em uma escrivaninha e começou a escrever. Wilson se aproximou por trás e o observou. Ele pensou: esse diário, ele se lembrou dele. Descendentes de famílias nobres geralmente tinham todos os seus passos monitorados, então alguém era responsável por manter um diário atualizado com todas as ações desse descendente até os 14 anos, marcando o início de sua peregrinação. O garoto percebeu que seu mestre estava muito perto e se assustou. Por causa do susto, o garoto deixou o diário cair no chão, derramando tinta sobre ele. Hampton ficou muito assustado e pediu desculpas, dizendo que limparia tudo. Do nada, Larson se preparou para chutar o garoto, depois parou, confuso, percebendo que seu corpo estava agindo por conta própria. Ele pensou que a sensação que teve ao olhar para aquele garoto era de que precisava chutá-lo. Então, sorrindo, desferiu um enorme chute na lateral do garoto. Tentando se recuperar, Hampton se levantou, tremendo e com medo, enquanto nosso herói pensava que parecia que aquelas ações estavam programadas nele. E assim, ao longo do segundo dia, ele foi sendo lentamente tomado pelas memórias, as memórias do personagem Larson. Com 4 anos, ele se lembrava de camponeses escondidos com um taco de brinquedo, e Hampton era um desses camponeses. Aos 5 anos, Larson descobriu o segredo de seu nascimento. Lembrou-se do momento em que perguntou se aquela mulher era sua mãe. O garoto era filho do Lord Decatra e da empregada Sonso. Larson tinha muito medo de Decatra, mas ele era horrível com Sonso. Em uma ocasião, tratou-a mal simplesmente dizendo para ela desaparecer. Nosso herói sente profunda vergonha ao saber que essas memórias são dele. Essas coisas aconteceram quando ele tinha 7 anos. Ele tinha um talento tremendo para ser um verme. Ele se lembrava de que cometeu muitas atrocidades, tantas que nem conseguia listá-las todas. Mas, depois daquela tempestade de caos aos 7 anos, aconteceu um incidente importante quando ele tinha 8. Com um bastão, ele chamou uma garota de miserável enquanto a batia sem parar e sorria, perguntando se ela queria outra surra.
Naquele dia, no entanto, Larson sofreu de uma doença terrível e acabou espancando Rosaline, uma garota de 6 anos e filha de um mestre. Por causa disso, seu pai, Lord Decatra, teve que se curvar e pedir desculpas ao Lord Graham. Algum tempo depois, quando ele tinha 9 anos, foi enviado ao exílio em um lugar remoto. Então, apenas alguns dias atrás, parecia estar bastante agressivo, gritava exigindo que lhe trouxessem chocolates verdes. Será que ele era viciado em chocolate? Em uma tela de computador, nosso herói dizia que era Larson Matton, um personagem criado por ele mesmo. Também é verdade que ele definiu sua própria personalidade como lixo. No entanto, ele nunca havia criado memórias tão detalhadas e complexas para um personagem secundário. Essas eram coisas que Chung, o autor, nunca tinha escrito. O garoto olhou pela janela enquanto nosso herói concluía que essas memórias foram criadas espontaneamente pelo mundo. Ele percebe que quase todas as memórias já o alcançaram, mas que são todas memórias inúteis. No terceiro dia, Larson pensou que precisava aceitar que havia passado por uma transmissão e que isso não era apenas um sonho, tudo era real. Então, ele não podia mais ficar preso em seus pensamentos. No mundo real, ele havia escrito Larson Tom como um personagem secundário em um romance chamado Mestre Espadachim Sade, escrito por ele. Ele nunca chegou a descrever como Larson se parecia ou que habilidades ele tinha, isso porque ele era apenas um personagem secundário que não aparecia com frequência. Tudo o que ele fez foi descrevê-lo como tendo talento para magia. E, apenas para garantir, chegou a escrever descrições mais detalhadas, mas acabou não as usando. Uma caixa de mensagens de um leitor perguntou quem era Larson e desde quando ele fazia parte do clã Man. Ele pensa que é por isso que as habilidades de Larson talvez nunca tenham existido para os leitores. Mas nosso herói sabe que, no fim, ele acabou sendo executado aos 17 anos, e esse pensamento lhe dá calafrios. Ele conclui que seu objetivo número 1 agora será permanecer vivo. Larson, naquele momento, tinha 9 anos, então ele tinha 8 anos até sua execução, deduzindo, assim, que tinha 8 anos para tentar mudar seu futuro. Desesperado, ele percebe que o problema vem depois disso, porque mesmo que se esforce muito para mudar o futuro ao longo de 8 anos, terá que enfrentar o personagem principal da história, o verdadeiro protagonista do romance, chamado Kazem Sade. Nesse romance, o clã Maten se tornará inimigo de Kazem no futuro, e Decatra, o patriarca dos Maten, havia matado acidentalmente o primogênito do clã Sade há muito tempo. É um segredo complicado, mas revelado ao longo da história. A tensão atinge o clímax, e no final, os dois clãs entram em guerra, o que passa a ser conhecido como a Guerra da Magia e da Espada. Como o título do romance sugere, o clã Sade sai vitorioso, enquanto o clã Maten é quase exterminado. Nosso herói pensa, mas que diabos, essas mensagens do sistema continuam aparecendo, o que eu faço agora? No mundo real, Shuz é o criador daquele mundo. Pode ter sido apenas um mundo que ele escreveu por diversão em seu tempo livre do trabalho, mas essa é a verdade, ele é o criador, e toda a sorte do protagonista foi criada por ele. Ele pensa que talvez até conheça o futuro, contanto que consiga segui-lo, será como sua própria vida. Mas, de repente, ele cerra o punho e diz que não, que pode fazer melhor do que a vida que teve. Ele percebe que o banheiro desta suíte é maior do que todo o apartamento em que vivia, e que a vida só nos dá uma chance, então talvez não seja tão ruim viver uma vida luxuosa como o filho mais novo de um clã rico. Ele sabe que, como seus talentos para magia ainda não floresceram, nem mesmo Larson sabe a extensão de seus poderes. Mas deve estar entre os gênios do combate mágico, afinal, ele tem sangue Maten, um dos 3 maiores clãs deste mundo. Ele percebe que nasceu com uma colher de prata na boca e precisa ver isso como algo positivo, exceto pelo fato de que é bastardo e acabará sendo decapitado aos 17 se não fizer nada. Mas ele ainda pode viver uma vida melhor do que Chaos teve na Coreia, e essa vida é aquilo que ele fizer dela. Além disso, 8 anos é bastante tempo. De repente, algo chama a atenção do nosso herói. Parece que um terminal de texto se abre acima dele, e a mesma mensagem que ele viu quando transmigrou aparece, dizendo que a vontade de Ulson foi ativada e o olho divino foi ativado. Nosso herói fica um tanto surpreso com isso, percebendo que essa é uma habilidade que o protagonista de Mestre Espadachim Sade possuía. Ele fica ali parado por um tempo olhando para as palavras olho divino e se pergunta por que essa habilidade despertou. Ao olhar para aquele terminal de informações, ele pensa que essa é uma habilidade pertencente a Kazem, o personagem principal. Ele deduz que as palavras que estava vendo eram, na verdade, o efeito dessa habilidade.
Ele se pergunta por que teria essa habilidade, já que não é o protagonista, mas, no fim, isso não importa, e ele sabe que desde o momento em que transmigrou, o senso comum foi jogado pela janela. Ele pensa sobre a habilidade do protagonista, lembrando-se de uma cena em que enfrentou uma horda de criaturas. Dizem que o clã de espadachins renomados é de um romance estilo Mushin. O protagonista é tão poderoso que pode destruir um continente inteiro. Na verdade, não apenas um continente, ele não seria um protagonista Mushin se não pudesse destruir o universo inteiro. Mas esse poder será usado para destruir o clã Maten. Pego de surpresa, nosso herói se pergunta se é um anel. Aquele anel de energia aparece no ar e ele pensa, incrédulo, que não pode estar vendo aquilo. É como se o olho divino estivesse escaneando seu corpo, então ele se pergunta se aquele anel poderia ser o primeiro círculo. Para explicar, um círculo é um anel de mana formado ao redor do coração e é uma parte vital do uso da magia, funcionando como uma bateria nos termos daquele mundo. Mesmo o primeiro círculo requer muito treinamento e estudo, um campo acadêmico que exige muito dinheiro e paciência, e ele conclui que esse bastardo nunca teria paciência para estudar esse tipo de coisa. Além disso, ele não tem nenhuma memória de treinamento. Ele deduz que isso deve ter acontecido automaticamente. Ele pensa que deve ser hora de Harris agora, quando de repente uma mulher pergunta ao jovem mestre se pode entrar por um momento. A mulher entra e coloca a mão no chão. Nosso herói fica um pouco surpreso com isso. Ela se ajoelha, com medo, e fica ali em silêncio. Ele se lembra de quando pisou na cabeça da mulher e diz que, quando ela olhar em seus olhos, é melhor se ajoelhar, perguntando se ela entendeu. Irritado, nosso herói pensa que esse bastardo criou tantas regras idiotas. Enquanto a mulher o observa, ele se assusta com algo, então, sente um pouco de medo. Ele se pergunta o que isso significa, pois, no terminal, está vendo que o nome dela aparece e seu atributo principal é assassinato. Então, ele se pergunta por que o atributo principal de uma garotinha seria assassinato. Ele nem se lembra de ter escrito algo assim. Mas ele pensa que se esqueceu que a visão de mundo de seu romance é um lugar onde poder e violência dominam, muito parecido com uma selva. Isso significa que alguém colocou deliberadamente uma assassina ao seu lado, e ele conclui que alguém está lutando pela sucessão. Ele percebe que esse é um mundo insano e que não importa se nasceu com uma colher de prata, ele ainda pode morrer assim, de repente. Muito tenso, diz a si mesmo para se acalmar e pelo menos fingir um sorriso, porque essa garota na sua frente é uma assassina. Ele sabe que, se der uma chance, ela pode acabar matando-o. Apoiando-se em suas memórias, ele se pergunta se ela estava apenas fingindo enquanto chorava e agia com medo. Isso parece o mais provável. Ele percebe que os tremores dela são apenas uma atuação, é isso que o olho divino está lhe dizendo, e pensa que ela provavelmente poderia atuar em novelas com aquela performance. Limpando a garganta, ele chama a garota pelo nome. Assustada, ela responde, sim, mestre. Benny diz que quer chocolates verdes. A garota, surpresa, gagueja ao perguntar sobre os chocolates, enquanto ele internamente implora para que ela simplesmente vá embora, para que ele possa organizar seus pensamentos. Com um grito, ele pergunta se ela está o questionando, mas ela sai correndo dizendo que nunca faria isso e que vai buscá-los imediatamente. Finalmente, ela sai e fecha a porta atrás de si. Do lado de fora, Hara se apoia na parede, pensativa. Ela se pergunta o que foi aquilo e não consegue descrever com palavras, mas conclui que algo está diferente de antes. Como se, há alguns dias, a atmosfera ao redor dele tivesse mudado completamente, mas ela não sabe dizer exatamente como. Ela pensa em nosso herói sorrindo para ela e sabe que algo definitivamente mudou. Nos corredores da mansão, ela pensa que, mesmo que possa ser prematuro, talvez devesse relatar isso para eles, então se apressa, enquanto o gatinho fofo fica sentado. Sentado à sua escrivaninha, Larson abre seu terminal e pensa que vai dar uma olhada nisso agora. Ele vê que Larson Mayan, que agora é ele, foi exilado para o anexo Bordeaux e completamente removido da vista do pai e da linha de sucessão. Ele não tem chance de se tornar um candidato a sucessor no clã mágico, mas no caso dele, isso é uma bênção, já que eles são os antagonistas. Ele decide que, por agora, para sobreviver, vai agir como um ser humano normal. Felizmente, Shun é o criador deste mundo, e ele até mesmo possui os poderes do personagem principal. Ele conhece o futuro e até sabe onde encontrar artefatos antigos. Pensa que precisa participar da batalha pela sucessão, porque, se não o fizer, será conhecido como o lixo da família principal. Neste momento, ele tem apenas 9 anos, mas terá 10 quando entrar na batalha.
Esse idiota estúpido continuará com seus atos vergonhosos após os 10 anos e deixará este mundo aos 17. Ele percebe que, aqui, pode comer o que quiser sem se preocupar com dinheiro. Também pode viajar para onde quiser e viver uma vida livre e luxuosa, diferente da que tinha antes. Ele só precisa garantir seu lugar na casa e estará bem. Ele se lembra de que já fez isso várias vezes antes, porque esse é o código militar da Coreia. Chega à decisão de que sabe como deve agir neste mundo e também o que precisa fazer. O terminal informa que, devido à falta de mana, os efeitos do olho divino serão desativados. Justo quando uma garota gagueja um pedido de desculpas ao jovem mestre, nervosamente, ela diz que não conseguiu trazer os chocolates verdes por causa da dificuldade de obtê-los. Mas nosso herói diz que está tudo bem e pensa que, na verdade, nem gosta de chocolates, ele só precisava de um tempo. Sem entender sua reação, Hara se desculpa novamente, e o garoto diz que está tudo bem e manda que ela desapareça. Ele decide que, por agora, continuará interpretando o papel de Dan Larson, mas com moderação. No entanto, percebe a coisa mais aterrorizante de todas: os passos da garota não faziam som algum. Hara continua insistindo sobre os chocolates verdes, e o garoto, gritando, diz que já disse que está tudo bem, xingando alto, manda ela sumir. Ela finalmente bate a porta, dizendo que entendeu e desejando-lhe um bom dia. Do lado de fora, ela fica pensativa, se perguntando se ouviu errado o que aquele bastardo disse, mas conclui que definitivamente não. Ela se lembra de tê-lo ouvido dizer, segundos atrás, está tudo bem. Ela questiona como esse cara que costumava enlouquecer por chocolates disse que estava tudo bem e decide observar mais antes de relatar qualquer coisa. Então, uma semana depois, alguém chama por Hampton naquela mansão enorme. O garoto responde, sim, jovem mestre. E recebe a ordem de se preparar. Gaguejando, ele pergunta se está falando sério e se preparar para quê. Larson então diz que eles vão para o anexo de treinamento. Ainda gaguejando, Hampton pergunta se é mesmo o anexo de treinamento e nosso herói grita, perguntando se vai ter que repetir. O garoto assustado sai correndo, dizendo que vai agendar um horário para o 7º jovem mestre. Nosso herói vinha pensando em muitas coisas durante a semana e conseguiu organizá-las em sua cabeça. Primeiro, para sobreviver, ele precisa entrar na batalha pela sucessão como um ser humano decente. Segundo, para isso, ele vai precisar treinar muito. E, por fim, ele deve sobreviver a todo custo e também se tornar independente. Para isso, há algo essencial que ele precisa confirmar: o primeiro círculo, o combate mágico e o olho mágico, todos despertaram nele. Com determinação, ele pensa que o dia de testá-los finalmente chegou. Aquele garoto continua correndo, pensando que algo aconteceu com o jovem mestre Len, que ele mudou, e que o fato de ter se machucado porque o mestre o bateu não é algo pelo qual deva ficar com raiva, mas sim pedir desculpas, porque isso aconteceu por sua própria falha em servi-lo corretamente. E agora o 7º jovem mestre quer ir ao anexo de treinamento. Enquanto ele perguntava se era mesmo o anexo de treino, o terminal mostra que esse garoto é um usuário de veneno, o que é péssimo. Nosso herói se pergunta quando ele começou a aprender sobre venenos e que o garoto provavelmente estava esperando uma oportunidade para atacá-lo. Cada candidato à sucessão no clã mágico recebe um ajudante bem treinado. Esses ajudantes são treinados e doutrinados desde a infância, dedicando suas vidas. A sombra do 7º filho é Hampton. Mas Larson questiona ter uma sombra, se perguntando se até mesmo um lixo como ele teria uma sombra. No fim, aquele garoto é apenas um servo bem treinado do clã Maten. Hampton se sente grato por seu mestre ter vindo treinar, mas está curioso e preocupado com o motivo por trás dessa mudança repentina. Ele pensa que não é que tenha medo de que o mestre cause problemas ou algo assim, mas sente tristeza quando as ações do mestre fazem com que ele seja desprezado. Determinado, ele diz não e que precisa acreditar no jovem mestre. Ao se aproximarem do local, nosso herói fica surpreso e percebe que é um prédio de aparência moderna no meio de um mundo de fantasia, então conclui que foi preguiçoso até mesmo ao descrever este mundo. Ao se dirigir à porta, ele pensa que, ao menos, é algo conveniente e algo com o qual está acostumado. Também que existe ao menos um administrador gerenciando cada anexo. Um homem de manto fica bastante animado com a chegada do jovem mestre. Ele se apresenta, dizendo que se chama Noah e que é o administrador deste anexo. Nosso herói diz que entendeu e que é um prazer conhecê-lo. E o homem responde que sim, que é uma honra para ele, mas claramente irritado, o homem pensa que é o mesmo garoto que o mestre bateu no ano passado por não se curvar corretamente e que ele nem se lembra dele. Dentro do prédio,
tudo parece bastante espaçoso. Surpreso, Larson percebe que não conseguiu lê-lo com o olho divino e se pergunta se ele é mais poderoso, como era de se esperar de um administrador. Ele pensa que é melhor tratá-lo bem. Então diz ao homem que vai começar a treinar hoje e pergunta quais monstros são bons para ele enfrentar. O homem fica surpreso e pergunta: treinar? E Larson responde: sim, e que quer recomendações de coisas adequadas para sua idade. O administrador pergunta a idade do garoto, pensando que sabe, já que faz um ano desde a humilhação. Wilson responde que tem 9 anos. Muito irritado, Noah se pergunta como poderia sabotá-lo, e que quer fazer isso de uma forma que ninguém possa culpá-lo depois. Mas, de repente, ele tem uma ideia e diz que o sexto jovem mestre começou com um monstro cogumelo aos 9 anos. Nosso herói fica curioso, ele acha que lembra da descrição dele, e no terminal, vê alguns detalhes sobre o monstro. Ele então confirma que deve servir, e o homem diz que entendeu e vai preparar tudo imediatamente. Bastante empolgado, o administrador diz que vai preparar o campo da floresta de cogumelos e que levará cerca de 3 minutos. Nosso herói diz para ele fazer o que quiser. Larson se pergunta por que ele está tão animado. Ele pensa que o monstro cogumelo não é tão difícil assim e que não está surpreso que o outro mestre o tenha derrotado. Agora, ele só precisa se concentrar por 3 minutos. Então, ele começa a sentir a chuva ao redor de seu coração, seu talento sendo o combate mágico, e sabe que está em um estado onde despertou seu próprio conhecimento mágico por conta própria, graças à herança de sangue mágico. O administrador empolgado aparece novamente, pedindo para que ele o acompanhe. Em seu terminal, aparece que sua localização atual é a floresta de cogumelos, e que ela foi magicamente manifestada através da porta mágica. O homem deseja boa sorte ao seu senhor. De repente, nosso herói é surpreendido por algo. Ao ver uma criatura o observando de um canto, ele se pergunta se aquele é o monstro. Do nada, a criatura solta um rugido, e seu assistente diz que o ponto fraco do monstro cogumelo é o corpo, e que, sendo um monstro do tipo fogo, é muito fraco contra fogo. Enquanto isso, nosso herói pergunta se aquele é mesmo um monstro cogumelo. Ele acha realmente nojento ver monstros se movendo. Preparando-se para a luta, ele pensa que é hora de testar as coisas. Começa a concentrar energia mágica em seu punho quando, de repente, um terminal se abre à sua frente. Nele, a informação diz que a vontade do corpo foi verificada e que o combate mágico armazenado no corpo foi despertado. Seu círculo mágico também se manifesta, e nosso herói começa a sentir seu poder. Em outro lugar, alguém o observa através de uma bola de cristal. Ele pensa que costumava ser um mago famoso na região de Dorothy antes de se juntar aos Maten, e que, apesar da aparência, o chamavam até de gênio. Mesmo assim, ele se lembra quando Larson lhe deu um tapa no rosto, perguntando como ele podia se chamar de humano após se curvar apenas 82 graus. Furioso, ele diz que Wilson o humilhou por não se curvar 90 graus, apontando especificamente que ele se curvou apenas 82. Satisfeito com a situação, ele diz que hoje será o dia de sua vingança, pois evoluiu os monstros cogumelo aos níveis mais altos na área de treinamento. Parece que o cogumelo está se movendo muito rápido. Noah pensa que a magia de combate que ele possui é considerada de baixo nível dentro do clã mágico, então, com aquela magia elemental, ele nunca seria capaz de ferir os monstros cogumelo. Mas nosso herói avança com confiança contra seu oponente. O administrador continua observando, pensando: minha vingança está completa, seu verme. Mas algo parece surpreendê-lo. Dentro da área de treinamento, Larson avança contra o monstro cogumelo, determinado e com poder no punho, desferindo um golpe poderoso contra a criatura e derrotando-a. Noah fica muito surpreso com isso e pensa, com um único golpe. Aterrissando graciosamente no chão, nosso herói diz que não foi nada, então abre seu terminal para verificar algo e fica bastante surpreso ao ver que seu nível atual é iniciante, e que ele usou uma magia de combate desperta que foi completamente registrada e teve uma pequena falha corrigida. Ele pensa que consegue sentir seu sangue fervendo em seu coração. Ao focar nas informações, desta vez está escrito que a magia de combate de nível iniciante chamada aplicação de peso foi marcada em seu círculo de mana. Logo depois, nosso herói sente essa energia fluindo através de seu corpo e se pergunta que poder é esse. Noah, sem entender nada, pergunta: que diabos é isso? E diz que isso é puro combate mágico, e que combate mágico é magia acompanhada de poder físico destrutivo. Ele acrescenta que monstros cogumelos são resistentes a esse tipo de poder destrutivo, e mesmo assim foram facilmente derrotados. Como isso é possível?
O homem então diz que acha que monstros cogumelo não podem ser usados como bonecos de treino, e o garoto concorda. Noah se pergunta o que aconteceu com ele durante o ano em que não o viu. Ele diz que está pensando em aumentar um pouco a dificuldade, e nosso herói pergunta: dificuldade? Depois pergunta quanto, já que será complicado se for demais. Ele está quase sem mana. Mas o homem diz que será um monstro cogumelo vermelho. Explica que eles são semelhantes aos normais, mas muito mais fortes e rápidos, e que, se você não os matar rápido o suficiente, eles se multiplicam. O administrador diz que não deve deixar suas emoções interferirem, mas que precisa reunir mais informações para o relatório. Ele diz que, se achar que a situação se tornar perigosa demais, encerrará o treinamento. Enquanto isso, nosso herói diz: um monstro cogumelo vermelho. Eu não criei isso. Mas então imagina que pode ser outro monstro derivado do cenário. O administrador diz ao jovem mestre que o monstro está sendo gerado. Então, um cogumelo com aparência raivosa aparece na área de treinamento. Ele se pergunta qual é a diferença entre esse e o anterior, além da cor. Mas, de repente, algo o assusta. O cogumelo avança girando tão rápido que ele mal tem tempo de desviar, colidindo com o chão um pouco atrás dele e liberando uma explosão massiva. Larson fica surpreso com isso, mas o monstro não lhe dá muito tempo para pensar e avança novamente. Desta vez, ele precisa agir rapidamente para se defender do ataque. A criatura passa por ele novamente, então nosso herói fica parado, esperando o próximo golpe. Ele pensa que é forte e rápido, mas não parece ameaçador. De repente, o cogumelo parece desaparecer de onde estava, mas, na verdade, ele se move tão rápido que alcança nosso herói num instante. Reagindo com habilidade, Larson usa sua magia para se defender do ataque. Em choque, Noah percebe que ele refletiu o ataque. Na área de treinamento, nosso herói pensa que há algo que percebeu. O padrão de ataque do monstro é, na verdade, bastante simples. Ele decide usar as habilidades que desenvolveu. Primeiro, no terminal aparece o uso da magia de combate de nível iniciante chamada aplicação de peso, mas também diz que ele não tem mana suficiente. Nosso herói xinga ao perceber que está sem mana, mas algo estranho acontece. Mesmo assim, ele conseguiu acertar. Larson se pergunta o que foi aquilo, porque pareceu que o tempo desacelerou por um momento, e ele finalmente conseguiu derrotá-lo graças a isso. No terminal, aparece que foi a primeira vez que ele usou toda a mana em seu. Devido ao esgotamento de mana, o olho divino será desativado. Ele pensa que vai ter que investigar isso assim que sua condição se recuperar. Em um escritório, alguém simplesmente derruba o café. Hampton se assusta com o que acabou de ver. Ele se pergunta o que foi aquilo e se o jovem mestre ficou secretamente mais forte. Agitado, ele pergunta ao garoto se o jovem mestre já fez 10 anos, mas Hampton responde que será apenas no ano que vem. Chocado, ele se pergunta como diabos ele está tão forte se ainda nem completou 10 anos. De repente, nosso herói retorna à área. Hampton percebe que o jovem mestre até tem um círculo de mana. Larson pensa que o primeiro círculo não pode ser obtido sem esforço. Seu assistente nota que seu mestre definitivamente está treinando em segredo, então vai até ele e o abraça. Enquanto isso, nosso herói pensa que cometeu um grande erro. Ao segurar seu companheiro, ele percebe que ainda não entendeu muito sobre este mundo, e se destacar demais será extremamente problemático. Por agora, precisa fazer um pouco de teatro, então desaba no chão. Logo depois, os dois garotos ficam surpresos quando o menino desmaia. Noah grita para chamarem um mago de cura do segundo andar, e ele concorda. Ele pensa que a situação está ruim o suficiente para precisar de um mago de cura. Será que não há poções de cura lá em cima? O mago está cochilando levemente, até babando um pouco. Hampton irrompe no quarto gritando, perguntando se ele é o mago de cura, assustando o homem, que confirma e pergunta o que aconteceu. O assistente diz que o sétimo mestre está ferido. Então o mago diz para ele se apressar, que é sério. O mago pergunta se é o sétimo jovem mestre, e não o sexto. O assistente confirma que é o sétimo. Confuso, o mago pergunta se ele não é o assistente do sexto jovem mestre, e Hampton responde que é o sétimo assistente. Ele pergunta, ainda confuso, se o sétimo jovem mestre está mesmo lá embaixo e o que aquele garoto inútil estaria fazendo lá. O menino explica que ele derrotou um monstro cogumelo e levou um golpe fatal de um monstro cogumelo vermelho. O mago parece surpreso com isso. Hampton acrescenta que foi durante um combate mágico. Algum tempo depois, nosso herói está deitado na cama, e o curandeiro diz que, se o corpo estiver danificado, será difícil consertá-lo.
O mago pensa que vai fazer o melhor que puder, mas muda de ideia e diz que vai apenas fingir e enviá-lo para um mago de nível superior, e que há magos melhores no prédio principal, então pode repassar a responsabilidade para eles. Então ele lança o feitiço nos braços da mana. A magia começa a tocar Larson, enquanto o homem pensa que, como esperado, não há resposta. Um pouco tenso, ele pensa, é isso. Não teria funcionado mesmo. Ele decide encerrar logo e enviá-lo ao prédio principal rapidamente. Mas então algo acontece e o assusta. Larson abre os olhos. Todos ali ficam bastante chocados quando o mago diz, jovem mestre. Surpreso, o mago se pergunta se suas habilidades mágicas melhoraram, e que sabe que não o curou, então é mais fácil concluir que foi uma autorrecuperação daquele bastardo. Com certa dificuldade, o jovem mestre diz, Anx. As pessoas ao redor não entendem muito bem o que ele disse. Então ele se corrige, dizendo, eu disse obrigado. E essa parte, a gratidão, é o que mais o choca. Na mansão do clã Maten, ofegante, alguém segura alguns chocolates. Então Harris diz que conseguiu os chocolates e se desculpa porque havia apenas 2, embora ela tivesse pedido 3, e que vai tentar conseguir mais. Surpreendendo a empregada, o menino diz que está tudo bem, que ela pode deixá-los ali. A garota diz que ele deve descansar, pois não parece bem, e que não quer incomodá-lo. Mas ele diz que é porque estava treinando, e a manda sair. Gaguejando, a garota diz que entende e pede para que ele descanse. Alguém se surpreende e pergunta se ele realmente foi treinar, e Hampton diz que é disso que está falando, ele realmente foi treinar. A garota diz que isso não pode ser, em seu quarto. Nosso herói come o chocolate. Ele pensa que não gosta tanto assim de chocolate, mas esse é diferente, derrete assim que toca sua boca, a doçura se transformando em calor, e ele sente como se seu corpo estivesse envolto em um cobertor aconchegante. Ele percebe algo, e, se não for apenas uma sensação, ativa seu olho divino. Com ele, vê que os efeitos do chocolate estão espalhados por todo seu corpo e que uma pequena quantidade de mana foi absorvida. Ele se pergunta se é assim que Larson acumulou tanta mana. No terminal aparece que ele descobriu um fragmento de probabilidade incompleta. É como se seu personagem estivesse mais desenvolvido e as diferentes probabilidades estivessem lentamente se conectando. Ele se surpreende ao pensar que comer chocolate poderia lhe dar mana. Ele sabe que, para absorver mana, magos precisam viajar para lugares com abundância de mana, e que absorver mesmo uma pequena quantidade é um inferno. Parece que Larson tem uma vitalidade especial que ele não incluiu na descrição original. Talvez seja por isso que a notificação mostrou aquela última informação. Ele pensa que a mana gratuita, e o único efeito colateral é engordar. Ele se lembra de antes e pensa, certo, aquela sensação de antes, vou tentar imaginar aquela situação de novo. No terminal, apareceu que o atributo fluxo retardado foi ativado. Então ele se pergunta o que é esse atributo. O mestre diz que não quer nada hoje, enquanto alguém bate a porta e diz que ele tem uma visita. Nosso herói manda a pessoa se calar. Um homem entra e diz para ele cuidar do tom ao falar com seu irmão mais velho. Carlton Maiden pergunta se ele não vai se levantar para cumprimentar o irmão. Ele não tem educação, ou quer comer cocô de pássaro de novo. Aquele garoto é o único de quem Larson tem medo, e ele realmente parece apavorado. Curvando-se, ele pergunta se seu irmão chegou, e o sujeito diz que é por isso que ele é patético, lento e estúpido. Então Carlton pergunta o que ele está esperando, mas nosso herói não parece entender o que ele quer. Preparando-se para bater nele, o irmão diz que ele deveria rastejar como um inseto e pergunta se não vai se ajoelhar. No terminal, aparece que o fluxo acelerado foi ativado automaticamente, e ele percebe que é a mesma sensação que teve ao enfrentar o cogumelo vermelho. Ele pensa no que quer, e conclui que não quer ser espancado por um figurante como o sexto jovem mestre. E que essa é uma boa oportunidade para testar o quão boas são suas habilidades. Desviando do ataque com as costas da mão, ele pensa primeiro, e no instante seguinte, seu irmão está completamente desarmado, muito irritado e... Surpreso, o irmão pergunta o que diabos ele acabou de fazer. Ele grita, perguntando o que aquele pedaço de lixo acabou de fazer, mas nosso herói responde que simplesmente usou seu direito de se defender. Então, seu irmão o desafia a repetir isso, mas Wilson pergunta, dizer o quê? E o garoto responde, aquela besteira que você acabou de dizer. O garoto diz, aquela porcaria. Carlton, confuso, pergunta, o quê? E Larson finaliza, você me mandou dizer aquela porcaria. Aquele irmão mais velho fica furioso a ponto de tremer, gritando de raiva.
Ele xinga Larson, preparando-se para usar magia, diz que vai matá-lo. Então nosso herói percebe que ele também tem um anel ao redor do coração. Ele se dá conta de que algum tipo de poder está prestes a ser liberado daquele anel. Ao atacar, ele grita para Larson morrer, e o terminal mostra que seu atributo principal é a água e que sua característica é ser uma criança impulsiva. Ele vê que o anel de água parece ter se formado em ambos os lados do rosto e outro no peito, e que as coisas vão se complicar se ele completar a formação. Então, com um movimento rápido, ele resolve o problema, aparecendo atrás do irmão antes mesmo que ele tenha tempo de reagir, atacando-o com força por trás usando seu poder. Movendo-se para a frente do garoto, ele continua a golpeá-lo com força. O irmão mais velho sente o impacto e cospe sangue. Começa a tossir, ajoelhando-se no chão, claramente ferido. Larson fica assustado e pensa que achava que estava segurando sua força, então grita para Hampton chamar um curandeiro. Analisando a situação, ele pensa que talvez, antes da magia se formar completamente, a mana interrompida possa ter explodido dentro do corpo. O assistente entra correndo, frenético, perguntando o que aconteceu, e Larson diz que já mandou ele chamar um curandeiro, rápido. Assustado, o garoto gagueja e diz que entendeu. Larson se pergunta se foi longe demais ao bater no irmão, mas além disso, acredita que encontrou uma forma mais eficiente de lutar contra o mago. Seu objetivo é sobreviver, e ele acha que já consegue enxergar o caminho. No dia seguinte, a criada pergunta o que aquele desgraçado fez com o sexto jovem mestre. Ela diz que não faz sentido, não há como aquilo ter acontecido. Hampton diz que viu com os próprios olhos, caso contrário, não teria relatado. O jovem pergunta à irmã se pode falar a verdade, e a garota responde: "Por que você não vai me dizer que é a sombra?" Ela diz que, exceto aquele desgraçado, todo mundo já percebeu. Ele diz que também acha que ela não é uma criada, já que seus movimentos são muito leves. Harris responde: "Sim, e isso é outra coisa que todo mundo sabe, menos aquele desgraçado." Hampton pergunta: "Irmã, você ainda acha que ele é só um bastardo perigoso?" Enquanto a garota toma seu café, ela diz para ele continuar falando. Ele explica que é isso que pensa, que agora que está perto de completar 10 anos, o sétimo jovem mestre finalmente está começando a agir. Olhando para aquele lugar enorme, Larson pensa que deve ser o local onde poderá aprender cultivo de mana, a Biblioteca da Luz Estelar. Ele se pergunta se ela não é tão grande quanto um shopping center, e fica ainda mais surpreso por nunca ter visitado o lugar antes. Ele dá um passo à frente e entra naquele prédio gigantesco, nota a enorme quantidade de livros no interior, acha impressionante e vê que ainda tem um terceiro andar. Começa a imaginar quantos livros pode haver naquele lugar, e alguém responde dizendo que há cerca de 200.000, chamando-o de sétimo jovem mestre. Wilson olha ao redor, tentando entender de onde veio aquela voz. De repente, uma mulher aparece à sua frente. Surpreso, nosso herói pergunta quem ela é. Ela se apresenta como a bibliotecária da Biblioteca da Luz Estelar, chamada Ean. Hara pergunta se Wilson está se preparando para seu aniversário de 10 anos, e Hampton questiona se ainda faz sentido esconder sua verdadeira natureza. Ela se pergunta se isso tem algum sentido, e o garoto pensa que o outro só estava escondido porque escolheu assim durante os últimos 10 anos. No fim, a garota diz que ele é criativo por acreditar nisso. Incrédulo, o garoto afirma que o viu completar o primeiro círculo, e a garota, confusa, pergunta se isso poderia ser alcançado em apenas alguns dias. O garoto de cabelos escuros explica que o sétimo jovem mestre nunca foi um concorrente à sucessão por causa de seu comportamento, e a garota concorda. Hampton continua dizendo que a mulher é a única observando o herói e pergunta quão confortável isso deve ser para ele, observando que Larson se humilhou e escondeu seus poderes. Hara não acha que faz sentido, já que o talento do desgraçado se limita ao combate mágico, mas o garoto insiste que tem certeza do que está dizendo. Ele afirma ser a sombra do outro garoto e jura que ele lhe mostrou o futuro, porque ambos compartilham o mesmo destino de serem descartados após a morte do sétimo jovem mestre. O garoto de cabelos escuros começa a esboçar um plano com a mulher, mas ela o interrompe e diz que, se Wilson decidir visitar uma biblioteca, ela considerará o assunto. A garota ouviu dizer que todos os membros do clã Maidon devem estudar na biblioteca para se preparar para a batalha de sucessão e elaborar estratégias. Evian, a bibliotecária da Biblioteca da Luz Estelar, se apresenta a Larson, mas ele não se lembra de quem ela é e precisa abrir seu terminal para saber mais. Ao investigar, percebe que o nome dela é Larvinha, e o garoto fica chocado, não esperava que a mulher estivesse ali, já que ela lutou contra Kazi Saad, o protagonista.
A ruiva lembra que a mulher é uma maga de alto nível que massacrou o Lorde Tirânico de Revan e seus cavaleiros, congelando todo o castelo de Revan. Mais tarde, a mulher seria conhecida como uma quase catástrofe na próxima Guerra do Mar do Norte, e o garoto acredita que ela deve ser uma procurada, já que está trabalhando na biblioteca do clã Maten. Talvez seja por isso que ainda não foi encontrada, pois o lugar é famoso por ser um solo sagrado para magos. Originais e transcrições de todos os grimórios são guardados ali, e cada bibliotecário é um mago de altíssimo nível, com direito de gerenciar e ler cada livro. Larson se pergunta por quê, entre todos os bibliotecários, Laurian, a que liberta os outros com apenas um olhar, está ali, falando com ele. Tirando-o de seus pensamentos, Ian pede ao suposto sétimo mestre que espere em uma mesa no segundo andar enquanto ela prepara um chá e pergunta qual ele prefere. O garoto responde que gosta de chá preto, embora pense consigo mesmo que, na verdade, nem gosta. O jovem reflete que o mundo é muito perigoso, e é um alívio que essa seja sua primeira vez visitando a biblioteca. Ele pensa nisso porque não consegue imaginar como teria agido se a visita tivesse acontecido antes de sua transmigração. Ele conclui que teria feito alguma besteira. Insensato, e a garota o teria congelado com um olhar. No segundo andar, a mulher pergunta que tipo de livro Larson está procurando, e ele diz que gostaria de um sobre cultivo de mana. Para esclarecer, ele diz que precisa do mais básico disponível, mas a mulher acha estranho, sendo ele um descendente dos Maiden, um livro assim deveria ser desnecessário. Ele pensa que precisa ser cauteloso antes de seguir em frente, e a garota acha essa palavra estranha, sem entender o que ele quis dizer. Ela pede um momento para procurar o livro, e usando magia, abre um terminal de busca. Pouco depois, o livro vem voando em direção ao garoto. Assim que o livro pousa sobre a mesa, Larson diz a Larvian que ela pode ir, e a maga responde desejando ao jovem uma boa leitura antes de desaparecer no ar. O garoto lê que mana é um termo para todos os tipos de energia na natureza, e que é necessário acumular mana no coração e formar um círculo para se tornar um mago. Ele descobre que o 8º teorema da equação de Largo e a 7ª fórmula matemática de Praal são exigidos para que essa acumulação ocorra. Em desespero, o ruivo percebe que magia é um campo de estudo sobre o qual ele não sabe absolutamente nada. Enquanto pensa em sua falta de conhecimento, ele ativa um poder em seus olhos chamado Olho Divino, que abre um terminal que começa a analisar o livro mágico. Seu poder o avalia mesmo que ele não o compreenda, como se fosse uma tela de computador. Mas há um problema, há um monstro neste mundo que usa esse poder melhor do que o garoto. Larson verifica o terminal novamente, que agora mostra que a análise do livro está 22% concluída e foi interrompida porque a mana acabou. O garoto se pergunta se entenderá o conteúdo quando a avaliação chegar a 100%, mas sabe que precisa resolver o problema com sua mana. Por fim, o ruivo fecha o livro e encerra sua leitura do dia. De volta à mansão, Hampton informa ao protagonista que Lady Soso veio visitar, vinda do anexo de Bordeaux. A criança se pergunta, confusa, sobre a visita e logo depois é surpreendida. Na varanda da mansão, a mulher está esperando até notar a chegada do garoto, e ele se pergunta por que sua mãe apareceu naquele momento. No mundo real, Kyo sente falta da mãe, já que mal havia no hospital. Uma máquina que monitora os sinais vitais de uma pessoa apita alto. O garoto grita em desespero, implorando para que sua mãe não vá, ela partiu cedo demais, devido a uma doença terminal. O garoto cai e se machuca. Um valentão o zomba, perguntando como alguém sem mãe ousa ofendê-lo. Nosso herói passou por muita coisa desde então, e mesmo assim sua mãe da vida real se parece demais com a mãe da história. Perdido em seus pensamentos, o garoto diz Mas, de repente, algo o surpreende. Ele diz manchas azuis, e o terminal mostra que a fase inicial com esse nome começou. Um chá quente é servido em uma xícara. Hara termina de entregar a bebida aos dois, que parecem desconfortáveis um na presença do outro. Larson parece incomodado, sem saber o que dizer. Shawn se lembra do comportamento do personagem com sua mãe e se pergunta por que ele falou daquele jeito. Ainda sem saber como começar a conversa, ele diz timidamente, "Mãe." Surpresa, Sooso olha para o filho enquanto o garoto começa a falar. A empregada fica intrigada com o comportamento dele, se perguntando se o jovem estava apenas fingindo o tempo todo. Ela pensa que tudo fazia parte do plano de Uson para a batalha de sucessão, e que não precisava mais especular sobre seus motivos. O ruivo entristecido pede perdão por suas ações passadas. A mulher parece ainda mais surpresa com o que houve.
De forma constrangida, nosso herói diz que não sabe se sua mãe acreditaria nele, mas que ele amadureceu um pouco e que seu antigo eu não era o verdadeiro. A mulher simplesmente responde: é mesmo. O garoto continua falando e reforça seu pedido de desculpas, enquanto a mãe apenas abaixa a cabeça e ouve suas palavras. A voz da mulher soava como se estivesse prestes a chorar. Rapidamente, ela se levanta e sai do cômodo, dizendo que tem coisas a fazer. Mas o garoto sabia que isso não era verdade, pois ela não era mais empregada. Larson pensa novamente sobre o terminal, que mostra que há uma fase inicial de manchas azuis. Estranhamente, esse é o nome que X deu à doença de sua mãe. Nessa doença, 3 manchas azuis aparecem no peito e o tratamento se torna impossível quando a terceira surge, mas, por enquanto, há apenas uma. Ao sair do cômodo, Soso se encosta na porta. Ela se pergunta por que não consegue chorar em um dia tão feliz. Com lágrimas nos olhos, a mulher percebe que seu único filho a chamou de mãe pela primeira vez. O garoto vai até a porta e pergunta se a ex-empregada poderia passar uma hora do dia com ele. Ele também diz que prepararia um chá especial e que eles tomariam juntos todos os dias naquele horário. A mãe responde com um sim. A jovem Maiden pensa que, embora o chá de vinha de Couturian não seja comum, tomá-lo frequentemente por um tempo pode ajudar a curar as manchas azuis. Ao vê-la partir, ele diz: não importa o quão terrível eu tenha sido como filho, uma mãe é uma mãe. Por fim, o garoto diz, olhando para a paisagem, ela não desistiu de Larson. Ele diz isso para si mesmo, esperando que a mulher não adoeça durante a noite. Em outro lugar, sentada na cama, Soso se pergunta se está sonhando. A jovem segura o lençol tentando entender como seu filho mudou tão perto de completar 10 anos. Jogando-o para o alto, ela diz que é como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Ela se pergunta se alguém mais está ouvindo, enquanto olha para a vela. A mãe comenta que tem tomado chá com Larson todos os dias e que é por isso que acredita que seu filho mudou tanto, deixando-a confusa e chorando de felicidade. Soso sente uma sensação agradável, embora estranha ao mesmo tempo. A chama da vela tremula, como se respondesse. De manhã, na mansão Maiden, Hara é chamada pelo jovem mestre, pois o garoto tem algo importante a lhe dizer. A mulher entra em leve pânico, se perguntando se ele descobriu sua identidade ou se está testando-a. Em seus pensamentos, a criada surpresa se pergunta se terá que matar alguém. E nosso herói interrompe seus pensamentos dizendo: chocolates verdem. O ruivo pede para ela conseguir o máximo possível e da mais alta qualidade, e se lembra de pedir mais uma coisa. Aaron acredita que o garoto vai guardar o pedido mais importante para o final, mas o pedido é doces da padaria de Runa. Uma hora depois, Larson observa, hipnotizado, algo, com a enorme pilha de chocolates deliciosos. O garoto percebe o poder de dinheiro e autoridade são incríveis, já que apenas um desses doces é bastante caro, e devem haver cerca de 100 ali. Observando a mesa cheia, ele reflete que uma empregada fez uma compra incrivelmente cara em apenas uma hora e conclui que precisa aproveitar ao máximo o dinheiro e a autoridade que tem. Enquanto as embalagens de doces começam a aparecer, o jovem pensa que o chocolate mais caro custa 30.000 gramas cada e o mais barato 10.000. Nosso herói come um pouco do que está ali e percebe que recuperou uma pequena quantidade de mana. Ele acredita que também pode absorver mana dos doces da padaria de Runa. O garoto conclui que há um ingrediente comum em seu pedido. O mestre chama seu servo Hampton e faz outro pedido para o dia: traga o padeiro da padaria de Runa. Meia hora depois, o homem está lá. O sujeito entra em pânico, achando que pode ter havido algo errado com a comida, doce e fria. O padeiro se lembra de que o garoto é conhecido por ter agredido a filha de um clã de marechais renomados e imagina que o ruivo seja cruel o suficiente para matar um ninguém como ele. Reunindo toda a coragem que lhe resta, o homem inicia a conversa. O garoto pergunta o que tem no doce que ele está segurando. Ele acrescenta que quer saber tudo, sem deixar nada de fora. De joelhos, o padeiro implora perdão por seu erro, enquanto nosso herói explica que não é nada disso, que ele só quer a receita. Tremendo, o homem começa a listar os ingredientes, um por um. Seu nervosismo dificulta lembrar, mas ele recorda os 2 últimos, 2 colheres de sopa de pó da erva antiga e xarope de milho. Surpreso, o jovem pergunta se é só isso mesmo, e o padeiro confirma. Agora o garoto descobriu a substância presente nos chocolates, a erva antiga. Esperançoso, ele pensa que pode absorver mana comendo essa planta. Algum tempo depois, no anexo de treinamento, um funcionário irritado se pergunta por que as pessoas querem saber sobre o 7º jovem mestre.
Bem, só há duas coisas a dizer. Ele derrotou o monstro cogumelo usando combate mágico e também se recuperou dos efeitos colaterais do combate mágico com infusão de mana. Um homem aparece e pergunta se o funcionário ouviu a última. O sétimo jovem mestre derrotou o sexto, causando alvoroço devido ao nível de agressividade. O administrador, incrédulo, responde: o quê? O homem acredita que o garoto é completamente insano. Noah fica irritado, se perguntando quando aquele inútil acumulou tanta força. Mesmo que o combate mágico se desenvolva rapidamente, o mago diz que o aniversário de 10 anos está se aproximando. Talvez ele tenha treinado bastante para se exibir antes dessa data. Ele comenta que isso significa que ele o derrotou sem nem mesmo ativar corretamente sua mana. Mas o gerente pensa que isso não faz sentido. Acima de tudo, magos não são tão rápidos assim. Além disso, para completar, eles usam magia de movimento, como teletransporte, mas um garoto de 9 anos não deveria conseguir usar isso. O mago diz que nunca soube que o garoto era tão habilidoso, e Noah diz que, mesmo com esse crescimento, há um limite que ele não será capaz de superar: o grande nome do clã dos marechais. E isso também interfere na ativação de outros elementos mágicos. Esse é um estudo descartado. O mago diz que aquele pirralho deve saber disso, então por que estaria aprendendo algo que nem é tão bom? Ele se pergunta se é apenas imaturidade. Noah diz que pode ser, mas acredita que é por outro motivo. O outro homem pergunta se ele não está pensando demais. Ele acrescenta que o aniversário de 10 anos dele será interessante. Enquanto isso, nosso herói come sua plantinha, e o terminal diz que ele consumiu uma pequena quantidade de mana. Ele conclui que pode consumir mana sem calorias desta vez, por causa dos chocolates verdes que aquele bastardo vinha comendo por quase 10 anos. Há muita mana condensada em sua gordura, e se a mana se acumula no coração, calor e energia serão produzidos com o efeito de queima de gordura. Ele pensa que, se sua mana aumentar, talvez consiga ativar o olho por mais tempo. Então, se aprender cultivo de mana, poderá evoluir de forma mais eficiente. 3 dias depois, na mansão, alguém grita que conseguiram. No terminal aparece que a magia foi analisada e que seu olho divino absorveu a informação sobre essa introdução. Agora, mostra que está criando a formação do grande sábio Alberto e está revelando uma página oculta. Nosso herói se pergunta o que é isso. De repente, o livro começa a virar as páginas sozinho em alta velocidade. Curioso sobre quem é o grande sábio Alberto, ele vê que está escrito que são os fundamentos da magia para cultivo de mana, sendo o livro número 77 do sábio. Ele conclui que, se quiser saber o que é, terá que voltar à biblioteca, mas, sinceramente, aquela Aeon é assustadora. Por isso, pensa que não quer se envolver com aquela bruxa fria, mas que precisa fazer isso. Enquanto nosso herói permanece ali concentrado, ele está sendo observado de uma forma muito estranha por sua criada, que parece muito interessada no que ele está fazendo. De volta à biblioteca, Larson percebe que está um pouco frio ali dentro, enquanto carrega o livro, se pergunta onde estará Evey. Do nada, a mulher pergunta se ele terminou de ler aquele, e nosso herói quase morre de susto. Gaguejando, ele diz que sim, e ela comenta que ele leu bem rápido. Então Larson se justifica dizendo que é o básico do básico. Sem reagir, ela apenas joga o livro por cima do ombro, e ele desaparece repentinamente. Nosso herói acha que é uma habilidade mágica insana e se pergunta como ela conjurou aquilo sem recitar nada. Evita pergunta se ele está procurando outro livro, e ele quer saber se eles têm o livro 77 do Grande Sábio, Fundamentos do Cultivo de Mana Fácil. A mulher diz que eles têm o livro, e o garoto o pede. Ela diz que há uma condição. Explica que o livro é classificado como de nível B, já que não possui conteúdo interpretável ou informativo. Mas o garoto diz que tudo bem. De repente, a mulher começa a farejar. Ela se aproxima como um animal e começa a cheirá-lo. Nosso herói se pergunta o que diabos é aquilo, ficando meio tenso, e percebe que está sentindo uma sensação diferente. É quase como se fosse uma presa sendo farejada por um predador. Finalmente, ela diz, sétimo jovem mestre, e ele gagueja, sim. Ela acrescenta que sente um cheiro bom nele. Larson fica confuso e pergunta sobre o cheiro agradável, mas então se lembra de algo e começa a procurar no bolso do casaco. Ele mostra o chocolate e pergunta se é disso que ela está falando, pergunta se ela quer. Mas a mulher diz que não, ainda assim, pega o chocolate. Mas afirma que, se ele quiser lhe dar, ela aceita. Enquanto nosso herói se pergunta se havia algo escrito sobre isso, começa a pensar que há algo estranho, como algum tipo de falha, e se pergunta o que poderia ser. O garoto então diz que, nesse caso,
está indo embora. E ele pensa que é um bom momento para dizer algo lisonjeiro. Acrescenta que há muito chocolate no anexo Maple e diz para ela passar lá de vez em quando, mas que avisará Hara para guardar alguns para ela. A mulher parece surpresa com isso, acenando enquanto se despede. Ele pensa que ela provavelmente não iria mesmo, e diz a si mesmo para ela não ir, que aquelas foram palavras vazias, como uma saudação oca. Uma notificação aparece dizendo que ele está com 42% concluído e que seu olho divino será desativado por falta de mana. Ele pensa que são os fundamentos da magia de cultivo de mana fácil criados pelo grande sábio Alberto, mas que tem menos informação do que esperava. Uma parte dizia que ele é um grande mago por usar essa magia, e que para aprendê-la era necessário começar pelo básico, e ele pensa que há palavras demais que não fazem sentido. Era um dia bonito lá fora. Hampton e ela estavam observando algo, era o nosso herói correndo e ofegante. O ajudante diz que ele parece realmente ocupado, até foi à biblioteca do anexo Texugo e agora está se exercitando assim. A garota diz que não é qualquer corrida. Então o garoto pergunta o que é. Do nada, Evey aparece e explica que é o processo de derreter a mana condensada armazenada na gordura usando o corpo. Hara gagueja, perguntando se é Lady Even, e pensa que nem conseguiu sentir sua aproximação. Ela permanece em silêncio enquanto a criada diz que nunca imaginou que alguém como a bibliotecária gostasse de chocolate, mas que, como o jovem mestre o enviou, acredita que ao presentear alguém é necessário considerar o status dessa pessoa, e que um chocolate dado a Lady Ian, uma bibliotecária, poderia ser considerado um insulto. Então Ian diz que não pode ignorar a sinceridade do jovem mestre enquanto aceita o chocolate. Agora os três estão ali, observando o mestre se exercitar. Hara se pergunta o que ele estava pensando ao fazê-la entregar aquilo, e que tipo de relação eles podem ter. Na mansão dos Maiden, 3 dias depois, o terminal informa que os fundamentos do cultivo de mana fácil foram concluídos, deixando nosso herói surpreso. Animado, ele pensa que finalmente conseguiu, que dominou o cultivo de mana fácil. Mas algo estranho parece acontecer. De repente, ele cai de joelhos no chão, com a mão no peito. Ele se pergunta o que está acontecendo. Sua mana está transbordando, e se ele não liberar esse fluxo adequadamente, seu coração vai explodir. Claramente em dificuldades com a situação, ele xinga. Pensa que precisa reutilizar o olho divino, e que esse é um mundo onde se pode morrer se não se analisar corretamente um livro. Ele percebe que sua mana ainda está bem, então precisa se concentrar no que está fazendo. O tempo passa, e nosso herói se concentra até que recebe uma mensagem dizendo que o cultivo de mana fácil foi implantado em seu coração. O terminal diz que, devido ao cultivo de mana, configurações que antes não eram visíveis agora estão se tornando visíveis. O terminal exibe que configurações do outro mundo estão sendo reveladas. Ele pensa que agora talvez entenda porque sentiu algo estranho relacionado à probabilidade vindo de Evey. Na janela de personagem, ele vê informações sobre a mulher, que ela é fria e pura, mas às vezes cruel, e que informações ocultas serão reveladas. Em seguida, mostra que ela aparentemente ama chocolate. Nosso herói se pergunta o que isso significa, mas lembra que foi apenas por um instante, quando ela babou diante do filho de uma amiga. O garoto acabou escrevendo no livro de descrição dela exatamente a mesma informação que apareceu ali. Então nosso herói pensa que finalmente entendeu e se lembra de quando ela o farejou, percebendo a origem do comportamento estranho de Evian. De repente, uma voz diz que se concentrar não vai ajudar muito, pegando nosso herói de surpresa. Ele se espanta quando chamas aparecem e se pergunta o que está acontecendo. Ele percebe que o fogo não está quente, mas parece que alguém está ali. Uma mulher ruiva aparece e diz: "Ei, pirralho." Ela pergunta por que ele está fingindo se concentrar e se ele tem desejo de morrer. Na janela de personagem, aparece Persia Maiden, atributos, terra, fogo e água. Personalidade, tirânica, violenta e cruel. Chocado, nosso herói percebe que é Pérsia, uma maga absurdamente poderosa com 3 atributos mágicos, e se pergunta o que ela está fazendo ali. Sorrindo, ela pergunta se deveria simplesmente cortá-lo em pedaços, dizendo que não consegue se controlar. E no terminal aparece que ela odeia pessoas fracas e patéticas, e que seu hobby é manipulação corporal. Ela insiste, mandando ele responder porque está fingindo se concentrar. Surpreso, Rairo começa a se desculpar, mas imediatamente tapa a própria boca. Ele pensa, droga. Ele quase pediu desculpas, e ela odeia pessoas fracas e patéticas. Se ele se desculpar, ela cortará seus membros. Ele se pergunta se isso é algum tipo de teste de Pérsia.
Ele explica que não estava fingindo se concentrar, e a mulher pergunta o que aquilo foi, então. Larson pensa que aquilo foi algo que ele disse por vontade própria, mas ainda está assustado, e dane-se, ele vai tentar. Nosso herói diz que duvida muito que as habilidades de percepção dela sejam fracas. Ela manda ele continuar latindo, e ele diz que tem certeza de que ela sabe. Acrescenta que o que ela disse o fez se perguntar se ela queria ver se ele se desculparia, mesmo estando certo ou não. De repente, a garota começa a rir, enquanto ele se pergunta se realmente funcionou. Pérsia diz, surpresa, que os boatos sobre ele ter mudado eram verdadeiros, afinal. E Larson pensa, questionando os boatos. Sorrindo nervosamente, ele diz que está apenas tentando se tornar uma boa pessoa. Então ela pergunta se ele não acha que já é tarde demais para isso. E Larson responde que quando você acha que já é tarde demais, esse é o melhor momento. Do nada, uma serpente gigante feita de fogo aparece na frente do nosso herói, deixando-o apavorado. Ela diz que eles vão testar se é verdade, enquanto aquela serpente mágica sai da mão dela e se enrola ao redor dele. Ele diz que sabe muito bem que não será capaz de se tornar o patriarca, mas que conhece seu próprio potencial e que pode ajudar quem for se tornar patriarca. A garota diz que isso é bom, e manda ele continuar falando. Ele explica que está dizendo que pode ser ao menos uma pequena variável. E ela pergunta se lixo como ele serve para alguma coisa. E Larson responde que isso depende da habilidade de quem o utiliza, como no exemplo de uma caneta que pode mudar o mundo. Pérsia pergunta em nome de quem ele quer ser uma variável. E nosso herói percebe que ela está perguntando quem ele irá apoiar. Ele diz que não conhece bem seus irmãos e irmãs mais velhos, então também não sabe quem será o patriarca. Nosso herói sabe que quem vai se tornar matriarca é a Hélia, a última arquimaga, mas também sabe que Pérsia tem medo da segunda irmã. Saindo de seus pensamentos, aquele sibilar da serpente. Diante dele, ele percebe que o calor está aumentando e sente como se estivesse sendo queimado vivo. Ela diz que continuou ouvindo porque ele parecia fofo, mas agora ele está apenas falando bobagens. E Larson diz que também sabe que ela odeia mentiras e odeia submissão patética, e que ele não quer ser lembrado por ela como um irmão mais novo patético. Ele acrescenta que pode se submeter por honra, mas não por medo. E, de repente, ele é libertado novamente. Ele finaliza dizendo que confia que ela o perdoará por dizer a verdade, enquanto tosse ajoelhado no chão. Com poder nas mãos, ela o chama de idiota. Pérsia o ataca com força. Nosso herói sente o golpe, segurando o estômago, e pensa que é como ser atingido por uma bola de boliche. Surpreso, ele vê uma maçã e se pergunta, incrédulo, se foi atingido por uma maçã. O terminal mostra que um feitiço de combate de nível iniciante protegeu seu coração contra mana de alto nível e que magia de força de vontade foi implementada nele. Ele se pergunta se acabou de adquirir uma nova habilidade de combate só por ser atingido por uma maçã. E a mulher diz para ele ficar com aquilo. Pérsia diz que está mandando ele comer, que é uma maçã que ela encontrou no caminho até ali. E Larson se pergunta se ela realmente quer que ele coma. Olhando para a maçã, ele se surpreende e pergunta a si mesmo, espera, isso está no terminal. Mostra que é Caraia, um elixir de mana, algo muito valioso, além de raro e caro. Ele tem certeza de que só conseguiu algo raro assim porque é o filho mais novo do clã Maiden. Larson pensa que o protagonista Ced é descrito como tão sortudo que um carro não seria nada para ele, e que seria melhor se ele não se comparasse a ele. Na mansão, alguém pensa, então esse é o bastardo do anexo Maple. Pérsia acha que ele é um garoto fofo que criou seu próprio primeiro círculo aos 9 anos. Ela diz que ele fingiu ser um fracassado todos esses anos e que é muito astuto. Ela acrescenta que precisa de pessoas assim para a guerra contra a segunda irmã, uma covarde consumida pelo medo, mas que também sabe se esconder. Mesmo assim, ele não tem chance de se tornar patriarca, pois tem potencial limitado. Acidentalmente rachando a mesa ao tocá-la, ela diz que ele é uma grande peça, mas que não pode se tornar patriarca. De repente, alguém aparece na sala e a mulher diz, Sando. Ela ordena que continue espalhando os rumores de que Larson é um bastardo, para que ninguém queira aceitá-lo, e assim ele fique afastado dos outros irmãos. Ela pede que não seja algo muito óbvio e se pergunta em voz alta se ele vai comer o Caraia. Ela diz para manterem os olhos nele, porque seria horrível se ele engasgasse ou algo assim acontecesse. E o homem diz que ela realmente gosta dele. Sorrindo, ela diz que seria irritante se as pessoas dissessem que ela o matou, e que seria ainda mais interessante se ele não comesse, pois seria um idiota que não consegue aceitar algo oferecido em bandeja de prata, então ela teria o direito de cortar um membro dele.
Enquanto isso, na mansão Maiden, no terminal aparece a mensagem dizendo que o consumo excessivo pode causar morte e que é necessária a ajuda de um mago habilidoso nesses casos. Nosso herói se pergunta quão boa essa coisa pode realmente ser e por que ela lhe daria isso. Talvez para salvá-la. Mesmo agora ele conclui, não. Aquela terceira dama não é normal. Ele tem certeza de que foi por curiosidade ou apenas por capricho. Se ele evoluir a partir disso, ela vai querer usá-lo. Ele não sabe se ela vai mantê-lo por perto ou descartá-lo depois de usá-lo. Ele pensa que, se não comer, ela pelo menos vai cortar um dos seus membros, então é melhor comer. Mas vai precisar de ajuda de uma maga de gelo. Então ele pensa que talvez seja uma boa ideia ir atrás dela. Mas se ela o matar por isso, terá uma boa desculpa. Também poderá dizer que ele morreu por consumir demais, que ela fez o melhor que pôde mas não conseguiu evitar, e ainda assim ficaria com o Karaya. De repente, alguém bate à sua porta, é a própria Yan perguntando se pode entrar. Nosso herói imagina que ela deve ter sentido a mana liberada pelo Karaya, e que escondê-la não vai adiantar. Então, por fim, ele diz que ela pode entrar, mas que precisa pensar em um novo plano. Larson diz que não vai tentar esconder, já que ela já percebeu. Então, como pode ver, aquilo ali é um Karaya, e a mulher confirma. Nosso herói diz que quer fazer uma troca com ela, e Ivan pergunta que tipo de troca seria essa. Ele explica que não consegue consumi-lo sozinho e que precisa da ajuda dela. Falando sem reagir, ela diz que, como bibliotecária, precisa se manter neutra. Acrescenta que não participará da batalha de sucessão de forma alguma. Ulson diz que não está falando de nada disso, que só quer alcançar um nível mais alto como mago, como alguém que herdou a vontade da magia. A mulher pensa que consegue imaginar o que isso significa. Ele pensa que mencionar a vontade da magia é um exemplo clássico de um mago. Ivan conclui que alguém está espalhando rumores maliciosos sobre o sétimo jovem mestre. Então nosso herói diz que realmente não tem intenção de se tornar patriarca. E a mulher diz que ouviu que os membros daquele clã se dedicam apenas a isso. Mas ele diz que isso não tem nada a ver com ele, que ele só quer melhorar sua própria aptidão. Mesmo assim, ela insiste que não pode interferir, e pede para ele, por favor, pedir ajuda a um mago da torre central. Mas Larson diz que não pode confiar neles. Ele implora para que ela o ajude, dizendo que está dizendo a verdade, porque quer proteger sua mãe frágil. Ivan faz uma pausa para avaliar o garoto. Alguém agarra outra pessoa pelos cabelos e pergunta como ousa não pagar impostos. O guarda diz que vai usá-la como exemplo. E o garoto implora para que aquele bastardo solte sua mãe. Sacando sua arma, o soldado o chama de pirralho irritante, enquanto a mulher desesperada grita para ele não fazer isso. Então ele atinge a mulher diretamente quando ela se coloca na frente para proteger seu filho. O garoto gagueja, chamando por sua mãe, e o soldado resmunga que isso é um saco e xinga. Desesperado, o garoto grita para sua mãe abrir os olhos. Enquanto ele grita, os plebeus comentam que o monstro merece morrer, enquanto outros perguntam qual foi o erro deles. Enquanto isso, a jovem Evei fica furiosa. Vários guardas tentam proteger o rei da maga. Então, sob o comando de seu líder, os soldados avançam contra a mulher, que calmamente lança sua magia. Ela pensa sobre o jovem mestre de 9 anos que foi monitorado a vida inteira, e a ex-serva concubina abandonada por o filho mais novo do clã, aquele que precisou se rebaixar dizendo que só queria proteger sua mãe, mas ela acha isso impossível, porque os candidatos ao trono são fortes demais, e ele é apenas um bastardo de origem comum. Ela conclui que está sonhando com algo impossível. Mas, e se esse sonho impossível? Sentada à sua escrivaninha, mergulhada em pensamentos, Aven continua refletindo sobre a situação. Ela acredita que um sonho não precisa ser possível para ser um sonho, e que o caminho é o próprio sonho. Mas, sem demonstrar qualquer emoção, ela diz que não vai ajudar, e ainda acrescenta que não é porque ele lhe deu chocolates nem nada assim. Nosso herói fica eufórico com essa resposta. Então, um feitiço é lançado sobre o Karaya, e ela começa a explicar. Será assim, resumidamente, ela vai congelar a mana que vaza durante o consumo da maçã e depois derretê-la lentamente para que o coração do garoto consiga absorvê-la. Ela diz que, como efeito colateral, seu corpo pode congelar. Um pouco assustado, o garoto pergunta, meu corpo vai congelar? Ela acrescenta que, se tiver sorte, ele pode descongelar em alguns meses, se não, pode levar alguns anos. Se tiver muito azar, pode morrer. Ainda mais apavorado,
ele pensa que ela não deveria dizer coisas assim tão calmamente. Mas a mulher diz que é uma maga de gelo muito competente e que fará o possível para garantir que isso não aconteça. Deitado ali, ele pensa que deveria desistir de consumir aquilo. Mas logo conclui que não, porque geralmente, em situações como essa, a chance de sucesso é maior, já que personagens com a personalidade de Aven costumam ser bastante compreensivos com os outros. Ela está dizendo que é perigoso, mas ele decide encarar como uma loteria com boas chances de vitória. E que não existe jogo sem risco. Decidido, ele diz para ela seguir em frente. Então, a mulher diz que ainda é uma maga, e, já que ele está contratando seus serviços, terá que recompensá-la de alguma forma, por aparência. Nosso herói pergunta qual seria essa compensação, e a mulher diz que não é muito, apenas para manter as aparências, então ela acha que 24 chocolates serão suficientes. Em outro lugar, Pérsia pergunta se ele comeu o caraya, e seu espião diz que sim, e que ele recebeu a ajuda da bibliotecária. Enquanto se diverte por ali, ela pergunta se foi aquela garota do gelo, e o agente confirma, dizendo que acredita que ele tocou o coração dela. Pérsia pergunta como, mas o garoto se desculpa, dizendo que não conseguiu descobrir os detalhes, pois não consegue enganar os sentidos de Ian. A garota diz que entende, e que, para seu irmãozinho ter uma carta na manga como mover o coração de Ian. Ela diz que o caraya que deu a ele era de uma qualidade especial. Sem a ajuda de uma maga de alto nível, ele morreria, idiota. E aposta que ele sabe que véia ela haria. Ela diz que, pela forma como ele está falando, parece que ele conseguiu começar a consumir o Kia, e o garoto confirma. Mas há algo estranho acontecendo. Ele diz que o corpo do Mestre Sete parece muito resistente. Pérsia pergunta se ele está falando sério, e o garoto diz que sim, que até Evei ficou surpresa. A taxa com que ele está absorvendo a mana congelada é inacreditável, e, mesmo assim, a temperatura não muda. Pérsia diz que ele tem o coração forte de um Maiden. Ela pergunta quanto tempo ele levará para consumir tudo. Normalmente levaria 3 anos, mas ela aposta em 1. Então o garoto diz que, nesse ritmo, acredita que apenas 3 semanas serão suficientes. Finalmente, o sorriso cínico desaparece do rosto dela. À noite, na mansão M, nosso herói xinga, sentado na cama, aparentemente sofrendo. Ele pensa que seu corpo está quente demais, sem entender muito bem, está tenso e suando. Larson continua se exercitando e pensa que, mesmo depois de correr por horas, não está cansado. Um galo canta ao amanhecer, e nosso herói ainda está correndo. Ele pensa que seu corpo está muito vigoroso, sente como se seu coração pudesse explodir com o excesso de mana. Chamando por Hampton, que acaba de acordar, ele pede para levá-lo ao jardim da cachoeira. Quando chegam à cachoeira, parece que nosso herói tinha alguns planos. Subindo aquela encosta, ele pensa que isso é muito melhor, já que está gastando mais energia do que correndo. Ele grita para seu assistente trazer pesos de 10 quilos. Enquanto sobe com o peso extra, o terminal mostra que sua magia de força de vontade acabou de evoluir, agora o protege ainda mais. Percebendo que seu corpo de repente ficou muito mais leve, ele vê no terminal que a magia de uso de peso agora evoluiu para proficiente. Gritando novamente para Hampton, ele pede que aumente para 20 quilos, e o garoto se surpreende com o pedido. Então, uma semana depois, ele faz um pedido semelhante, agora por 30 quilos. E, mais uma semana depois, já está pedindo para aumentar para 50 quilos. Enquanto Hampton diz que o admira, mas que isso pode acabar com seu corpo, animado e suando pelo esforço, ele responde que está tudo bem, que ele quase não tem dormido e se sente muito mais enérgico assim. Alguém relata que acredita que ele absorveu toda a mana do caraya, acrescentando que é um corpo monstruoso. Pérsia pergunta se isso é realmente verdade. O garoto diz que todos os dias ele sobe a cachoeira do jardim com as mãos nuas, e ela pergunta se ele não está usando magia. O garoto responde que parecia ser magia de combate. Ela diz que esse tipo de magia tem crescimento rápido, mas um limite claro, e que ele só precisa cumprir seu papel como uma pequena variável. O espião diz que ele sobe todos os dias com 50 quilos de peso, e surpresa, ela pergunta, não são 5. E ele diz que sobe assim em menos de 30 minutos. Pérsia ri e diz que ele deve estar transbordando energia, e se pergunta quantos dias mais ele vai sobreviver. O agente diz que, nesse ritmo, ele morrerá em 3 meses, pois tem mana demais no corpo, sem seu poder especial para protegê-lo, seu corpo vai explodir. Ele acrescenta que ele poderia sobreviver se Lady Pérsia o ajudasse, mas ela diz que não vai. O caraya já foi a ajuda, agora ela quer ver o que acontece. No entanto,
Se parecer que ele vai morrer, ela precisa que, pelo menos, ele lhe diga como pretende mover Evey. Nosso herói arruma o cabelo e diz que sente que mudou muito depois de absorver a mana. Enquanto avalia o próprio corpo, alguém serve um líquido verde num prato. Sua mãe pergunta se ele tem certeza de que não está perdendo peso rápido demais, mas ele diz que é só porque começou a se exercitar um pouco. Ela diz que a aparência é importante, mas que a saúde é ainda mais. E ele responde que está mais saudável do que nunca, e que ela não precisa se preocupar. A mulher diz a Hara que ela está ficando cada vez melhor em fazer chá todos os dias, então a criada agradece feliz e diz que Lady Soso está ficando mais bonita a cada dia. Uson pensa que Hara é muito simpática com sua mãe. De qualquer forma, tem certeza de que isso é uma coisa boa. Ele percebe que a mancha azul de sua mãe ficou mais fraca, e isso é um sinal muito bom. Enquanto isso, a noite cai na mansão Mayday. Hoje é 20 de dezembro, segundo o calendário local, e logo será 24 de dezembro, a véspera estelar, a noite do nascimento da estrela. A estrela, aqui, se refere àquela que reuniu todos os semi-humanos e tribos elementais e encontrou-se com o imperador humano. Ele pensa que não se importa com o imperador, mas a parte importante está em outro lugar. Segundo sua configuração, Rude deve aparecer pelo portão oeste em 25 de dezembro, o inimigo natural dos magos, a assassina Carmesim. Essa Rudia será jogada aos pés do clã Maiden após sofrer humilhação. Ele pensa que não explicou isso muito bem antes, mas foi por causa da terceira jovem dama, e agora entende porque Rudia perdeu um braço. É por isso que ela guardava rancor e se tornou uma das principais companheiras de Kazen. Ela é uma das personagens com um poder humano especial chamado Familiar Flamejante. Kazi forma um pacto com o fogo, e eles viajam juntos. Larson pensa que seria bom se ao menos conseguisse o Cálice do Fogo, um artefato que Kazen recebe de Rudia. Mas, de repente, ele se assusta com algo e percebe que alguém furtivo está por perto. Seu terminal mostra a sombra da terceira dama. Ele se pergunta desde quando está ali e se seria melhor fingir que não viu, e que, se desativar o olho divino, não poderá vê-los. Mas o terminal diz que ele está usando cultivo de mana, e que se desativar o olho poderá sofrer um excesso de mana, e ele pensa que isso não é bom. Conclui que deve fingir que está dormindo, assim, tem certeza de que a pessoa irá embora por conta própria. O espião, surpreso, se pergunta o que está acontecendo e como ele está conseguindo usar cultivo de mana enquanto dorme. Sabe que o cultivo é uma técnica precisa, e até um pequeno erro pode resultar em morte, e ainda assim, o garoto adormeceu fazendo isso, o que desafia toda a lógica. Como ele vai relatar isso? Ele pensa que esse maldito garoto dominou a técnica de cultivo da Biblioteca Estelar, que ele considerava de alto nível por causa da energia que libera, mas o cultivo continua enquanto ele dorme, e sua mana permanece estável. Ele folheou o livro e não encontrou nenhuma técnica de cultivo de mana, mas ele conseguiu absorver com sucesso a mana do Karaya com a ajuda divina, e passou por grandes mudanças físicas, o chute, e como sua mana agora está reunida em seu coração. Mas ele não vê nada de errado com o coração do garoto, parece muito saudável. Na verdade, sua mana está se estabilizando cada vez mais. Ele ainda nem criou um segundo círculo, e nenhuma matriz de aprimoramento físico foi implantada. Ele percebe que a durabilidade de seu coração é incomum e que precisará enviar um relatório formal amanhã. Na cama, nosso herói continua fingindo que está dormindo. Um pouco depois, ele abre um olho discretamente, se perguntando se já foram embora. Uma linda árvore de Natal aparece na mansão Mayday. Uma enorme árvore de Natal foi montada. Nosso herói chama por Hara e Hampton, que respondem imediatamente. Então ele pede para que o acompanhem. O mestre os guia, enquanto seu assistente pergunta aonde estão indo. Ele diz que estão indo ao portão oeste mais distante, e Hampton reage surpreso. Há 4 portões chamados de portões oeste no clã Mate. O portão oeste mais externo é, como o nome sugere, o mais distante. Enquanto os 2 servos observam curiosos, ele pensa, hoje é o dia da Rudia, a assassina Carmesim, inimiga natural dos magos, a grande maga de um braço só. Nosso herói pensa que vai encontrá-la. De repente, uma mulher aparece, ofegante, no meio de uma batalha mágica. Ela grita, chamando-os de bastardos, e lança sua magia dizendo que vai matar todos. Nosso herói pensa, estou realmente atrasado. Enquanto isso, alguém pergunta sobre o portão externo leste, e Hampton pergunta se eles vão visitar a residência do 6º jovem mestre no caminho, mencionando que ele preparou muitos venenos de paralisia. Então nosso herói diz que não.
Wilson pergunta se ele estava com raiva, e o assistente responde que sim, mas logo se corrige dizendo que não está com raiva, de forma alguma. Enquanto isso, a luta continua em algum lugar, com os magos gritando para ela parar, enquanto ela os amaldiçoa, muito irritada, dizendo que vai matar todos. O terminal mostra que essa é Rudia. Seu elemento principal é o fogo, e ela é extremamente simples, fria e uma menina do papai. Nosso garoto diz que essa é a Rudia, e que a fez parecer extremamente simples, que foi bem preguiçoso com isso. Então Hampton pergunta qual é o problema dela. Ele pensa que provavelmente ela ainda não tem resistência a venenos, então chama seu assistente e ordena que espalhe o veneno. Diz que aquela garota é o alvo, e ordena que a paralise a qualquer custo. Na hora, seu assistente concorda e lança um ataque com veneno paralisante contra a garota. A bolsa de veneno voa sobre a garota, enquanto ela grita de raiva dizendo que vai incinerar todos. E de repente, a pequena bolsa explode, espalhando veneno por todo lado. A garota, que não tinha notado o ataque, começa a sofrer os efeitos da paralisia enquanto amaldiçoa a todos. Então nosso herói se aproxima, dizendo que precisa resolver isso rápido. Mas de repente, o mago coloca a mão em seu ombro, o impede, e gaguejando pergunta quem ele é e como entrou ali, exigindo identificação. Larson diz ao homem para se recompor e afirma que veio de dentro, perguntando como ele pode se considerar um guarda agindo assim. Acrescenta que as pessoas naquele portão nem podem ser consideradas magos de clã de verdade e que suas habilidades são fracas demais. Mas, na verdade, não é que os guardas sejam fracos, é que Rudia é forte demais. O guarda, surpreso, pergunta quem é, e o garoto interrompe, dizendo que vai levá-la com ele. Gaguejando, o homem insiste que não pode permitir isso e pede novamente a identificação. Hampton pigarreia e se prepara para falar. Ele diz: este é o grande herdeiro do clã Maten, o grande que caminha em direção à luz do mundo, trilhando graciosamente o caminho da magia. Ele se corrige dizendo que é o grande navegador que está prestes a iniciar sua jornada. Larson pensa que ele só quer glorificá-lo, mas o assistente finaliza dizendo: este é o 7º jovem mestre, Larson Maten. O guarda, sem fôlego, finalmente entende e de repente grita, perguntando o que diabos está acontecendo. Ele também diz a todos que aquele cara não pode ser o jovem mestre, ele é bonito demais. Wilson se pergunta se isso foi um insulto ou um elogio. Então pergunta ao guarda seu nome, e se ele realmente acha que alguém sairia da mansão Maten fingindo ser o 7º jovem mestre. Larson continua e diz que todo mundo sabe que o jovem mestre é um bastardo e um porco, e pergunta se, mesmo sabendo disso, alguém realmente fingiria ser ele, a menos que tivesse desejo de morrer. Hampton pensa que ele sempre acha o jovem mestre legal. Larson diz que, se ele não pode confiar, que envia ao escritório central para confirmação. E o guarda diz que vai fazer isso, mas, quando confirmarem que ele é mesmo o mestre 7, ele terá que pagar por sua arrogância e por não ter acreditado nele. Curvando-se com medo, o guarda pede desculpas ao jovem mestre, gaguejando, pergunta por que ele está tentando levar aquela garota com ele. Nosso herói pensa que não esperava tantas perguntas, então engole em seco, sem saber o que dizer, e cora, dizendo que é porque ela é bonita. O guarda, ainda curvado, diz que entende. Pouco depois, a garota está amarrada e amordaçada no chão, e nosso herói e seus companheiros a observam em silêncio. Uma notificação aparece no terminal dizendo: uma variável ocorreu, afetando a história e o enredo. Surpreso, ele pensa: uma variável? O mundo analisou a pequena mudança que fiz. De repente, a garota abre os olhos e começa a emitir todos os tipos de sons, enquanto nosso herói pensa que não tem certeza, mas acredita que ela está xingando ele. Ele conclui que a personalidade dela é extremamente simples e que deveria tratá-la da forma mais simples possível. Então, ele diz que ouviu que o pai dela está doente e que vai ajudá-la. Isso claramente deixa a garota confusa. Larson diz que sua mãe também estava muito doente, então entende porque ela veio até ali. Julgando pelas roupas dela, é uma maga de era que usa elementos de fogo. Hampton fica surpreso com o quanto o jovem mestre sabe disso tudo. Larson continua dizendo que ouviu que uma epidemia se espalhou por aquela região. Sua criada, Hara, parece um pouco surpresa. Então nosso herói diz que sabe como curar essa epidemia. Enquanto a garota continua emitindo sons, ele diz que sabe que ela veio até ali sem nenhum plano, achando que eles tinham alguma forma de curar a doença. Ele pergunta se ela entendeu sua explicação, para que balance a cabeça 2 vezes. E a garota, agora em silêncio, faz exatamente isso. O garoto pede à sua criada que remova aquilo da boca da garota.
Após a fita ser retirada, ele pergunta se ela está um pouco mais calma agora. Nervosa, a garota pergunta se ele vai mesmo ajudá-la. Ele pensa que provavelmente foi assim que ela falou com Kazen também, então confirma dizendo que é o que ele disse. Ela quer saber por que ele vai ajudá-la. Larson pergunta se isso realmente importa, mas a garota diz que o pai lhe disse que pessoas nascidas em berço de ouro não ajudam os outros sem um motivo. Ele pergunta por que ela veio mesmo achando que não receberia ajuda. Ela diz que trouxe coisas valiosas com ela e que ia usá-las para trocar. Nosso herói pensa, coisas valiosas. Eu sabia. Ele conclui que deve ser o Cálice do Fogo, a oportunidade que Kazen teve na história original. Então ele diz que vai curar o pai dela, deixando a garota muito feliz, mas acrescenta que terá um custo alto. Chateada, ela diz que não tem dinheiro, mas ele diz que ela pode pagar depois. Ela pergunta quanto vai custar, mas ele diz que só saberá quando tentar curá-lo. E a garota imediatamente diz para ele prosseguir e curá-lo. O garoto pergunta se ela vai pagar, e Rudia diz que sim, não importa o que. Então nosso herói pergunta sobre as coisas valiosas que ela trouxe, e ela diz que também vai dar isso a ele. Larson diz, certo, chega, e chama seu assistente. Ele ordena que encontre algumas ervas de 10 anos e que as espalhe por toda a região de Eron. Fervê-las com água do Mar de Prata vai resolver a epidemia. Hampton diz que é a primeira vez que ouve falar de um método assim e pede ao jovem mestre que explique. Wilson se vira para o assistente e diz para ele não duvidar de suas habilidades baseadas em luz. O garoto apenas fica parado ali, surpreso, observando. Ajoelhado, ele diz que entendeu e seguirá as ordens, pensando que é incrível, e que o jovem mestre é realmente impressionante. Hara diz que pode parecer presunçoso da parte dela, mas gostaria de perguntar algo. O garoto pergunta se ela também está curiosa sobre o método. Ela confirma dizendo que sim, que simplesmente não consegue entender com seu senso comum. Então ele responde que é um Maiden. Hara agradece pelos ensinamentos e pensa que toda aquela confiança faz com que ele pareça quase como o patriarca em sua juventude. Sorrindo gentilmente, ele diz a Rudia que vai libertá-la agora. A garota, surpresa, pergunta, o quê? De repente, ela começa a lançar sua magia e pergunta o que foi que ele acabou de dizer. Irritada, diz que nunca lhe disse seu nome, e pergunta como ele sabia. Nosso herói percebe que cometeu um erro. Larson pensa que é melhor não entrar em pânico e pergunta se é estranho ele saber o nome dela. E ela diz que é muito estranho, e pergunta se ele oferece as ervas mesmo sem ela ter feito nada, achando tudo isso muito suspeito. O garoto pergunta, e se eu te contar um segredo do clã Maiden? A garota continua com o olhar desconfiado, também achando estranho. Ele pergunta por que tudo que a beneficia parece suspeito para ela. Ele pergunta se ela percebe que só demonstrou hostilidade para alguém que poderia ser seu benfeitor. E ela responde que sim. Ele questiona se ela já está jogando fora todos os favores que ele fez por ela, e ela diz que sente muito. Larson diz que não ouviu isso, e a garota repete que sente muito. Chegando mais perto, ele diz que não ouviu nada, e a garota grita que sente muito de verdade, que foi culpa dela. Achando que já basta, ela diz que aceita as desculpas dele, mas que precisa continuar ali. Então pergunta por que não pode voltar para casa. Ele pergunta se ela não se lembra do que fez, que ela se infiltrou no clã Maiden e até atacou os guardas. Ele questiona, ela disse que veio para salvar o pai, e o que os guardas disseram. Ela responde que disseram que não era um lugar para alguém insignificante como ela, e que riram dela, dizendo que a morte do pai não tinha nada a ver com a manutenção. Chorando, ela acrescenta que disse que ama brincar com o pai, mas que eles apenas disseram para deixá-lo morrer. O garoto diz a Hara para libertar o pai dela, e sua criada responde ok. Enxugando os olhos, ela pergunta quem ele é para tratá-la tão bem assim. Então nosso herói diz, eu sou Larson Maton. A garota parece refletir um pouco sobre o nome dele, de repente, parece se lembrar de algo. Então, apontando para ele, ela diz, você é o pior bastardo de todos. Constrangido, ele pergunta se é conhecido como o pior bastardo de todos, e ela confirma, sim, que ele é conhecido como um lixo total. Então, sorrindo alegremente, ela diz que não é, e que, na verdade, ele é uma pessoa gentil. No terminal dele, aparece a mensagem de que uma variável que afeta a probabilidade da história ocorreu, e ele pensa que aconteceu de novo, a aliada de Kazen, a assassina púrpura, a grande maga de um braço só, Rudia. Ele se pergunta se torná-la sua aliada é a escolha certa.
A garota sorri timidamente e docemente, e ele pensa que vai esperar um pouco mais. Enquanto isso, a noite cai na mansão. Hampton entra dizendo que reuniu todas as ervas de 10 anos solicitadas e que vai sair agora. Wilson pergunta quanto tempo até chegar lá, e o garoto responde, pelo menos 3 dias de viagem. Ele pede desculpas ao jovem mestre porque quer fazer uma pergunta, e pergunta por que ele está ajudando Rudia. Então ele responde que simplesmente é uma pena alguém morrer por uma doença tratável, especialmente quando é o próprio pai dela. E que, para ele, ajudar não é grande coisa. Ainda ajoelhado, seu assistente agradece pelo bom ensinamento. Nosso herói pergunta, que ensinamento? Ele pensa que são um clã famoso, e talvez ele esteja dizendo que não se deve ignorar as dificuldades dos fracos, que esse é o caminho que um clã de magos deveria seguir. Hampton acredita que encontrou a verdadeira luz e diz com determinação que vai partir agora a serviço de seu mestre. Mas nosso herói pensa que o verdadeiro motivo foi querer conseguir o cálice de fogo, embora seja melhor expressar desse jeito. 2 dias depois, as criadas se assustam quando alguém pergunta se o porco escolheu um brinquedo divertido. Pérsia diz para deixarem ela ver então, e se pergunta que tipo de brinquedo a maior vergonha deles escolheu, mas logo parece um pouco desapontada e pergunta quem ele é, já que nunca houve um homem bonito na história da família deles. Nosso herói responde que é o irmão mais novo dela, Larson Man. Sorrindo, ela diz que ele é muito interessante, sempre a deixa um pouco curiosa e parece estar escondendo muitas coisas. Ele responde que não está escondendo nada em especial, pensando, bem, exceto o fato de que eu criei este mundo. Pérsia pergunta por que ele ficou tão bonito, e que garotos devem ter um rosto bonito. Ela pensa que parece que o coração dela está congelando, e o terminal mostra que a vontade mais resoluta está protegendo seu corpo. Larson pensa que a habilidade de combate mágico dela foi ativada automaticamente só com o contato visual. Pérsia diz que ele é divertido, e pergunta como ficou assim em 3 semanas. Sorrindo, ela diz que o rosto dele passou no teste, e que se continuar crescendo assim, receberá muito amor da irmã. Empurrando a mão dela, ele diz que não precisa do amor dela. E ela pergunta por quê. Ele pensa que isso provavelmente é outro teste dela. Ele diz que quer ser sua grande rival, ou seu ajudante, mas que não tem intenção de ser tratado como um bebê. Gostando da resposta, ela diz que agir assim o torna ainda mais fofo. Pérsia acrescenta que a cabeça dele daria uma bela peça de arte se estivesse numa estaca, deixando Rairo apavorado. Tenso, ele diz para ela não fazer piadas de mau gosto, e ela ri perguntando se ele acha que aquilo foi uma piada. Concluindo, ela diz que quer dar uma olhada no brinquedo que ele comprou. Pensando em Rudia, ele se pergunta por que ela tem tanto talento com o fogo. Nosso herói pensa que Pérsia é uma maga de fogo incomparável, e se pergunta se ela percebeu que Rudia pode ter talento com fogo igual ao dela. Ele decide não deixar as coisas acontecerem como na história original. Então ele diz que aquele brinquedo é dele, e a mulher se surpreende. Ele diz que foi o brinquedo que escolheu, e que não é obrigado a mostrar o brinquedo para ninguém. Mesmo que ela peça, ele não tem intenção de permitir. Conjurando sua magia, ela pergunta se ele ousa desafiá-la. O terminal mostra que a vontade mais resoluta está resistindo à vontade externa. Surpresa, ela pergunta como ele ousa resistir a ela, dizendo que ele é apenas um baixinho que não tem nada além de magia de combate. Agora o terminal mostra que o cultivo de mana fácil auxiliou na ativação do olho divino. Sentindo a pressão, nosso herói pensa que a mana de Pérsia está esmagando ele. Então, de repente, ela diz que vai dar a ele uma chance. E o garoto pergunta, que tipo de chance? Ela diz, você aprendeu combate mágico, não foi? E diz que vai usar combate mágico com apenas um dedo. Acrescenta que vai deixar todos os atributos mágicos de lado e usar apenas combate mágico puro, e que leu sobre combate mágico por 5 minutos. Nosso herói sorri animado, se preparando, diz que vai dar o seu melhor para destruir sua irmã. Ela diz que o irmãozinho é bem rápido, e que gosta disso, enquanto conjura um feitiço de fogo com o dedo. Então, ela lança uma serpente flamejante de fogo contra ele. No terminal, aparece que o olho divino está detectando uma ilusão, então ele ataca essa ilusão com seu poder de combate. Satisfeita, Pérsia pensa que ele definitivamente melhorou desde a última vez, e diz que, se ele vencer, ela deixará o brinquedo dele em paz. E acrescenta que ele terá que dar tudo de si, deixando nosso garoto tenso. Ela diz que, se o brinquedo dele não for interessante, ela vai esmagá-lo. Nos aposentos de nosso herói, os 2 magos se enfrentam.
O garoto diz que vai derrotá-la com tudo o que tem, enquanto sorri. Animada, ela pensa que não esperava que ele a divertisse tanto, e que ele nem é o quinto ou sexto filho, só um bastardo abandonado pelo pai. De repente, ele avança contra a garota, se preparando para atacá-la, mas ela prepara o contra-ataque dizendo que ele foi lento demais. Rapidamente, nosso herói tenta se defender do ataque, sentindo seu poder. A mulher permanece no lugar enquanto Larson consegue desviar. Então, ao aterrissar no chão, ele dispara outro ataque mágico contra ela. Pérsia percebe que ele não conseguiria desviar, então escolheu levar o golpe para poder contra-atacar. Então percebe que ele aprendeu magia de combate defensiva, o que foi uma boa escolha. Nosso herói, por sua vez, percebe que quanto mais a luta se prolonga, pior será para ele, que a diferença de habilidade é grande demais para ele desviar e revidar. No terminal, diz que a vontade mais resoluta está protegendo seu corpo. Chocado, ele percebe que ela o acertou com apenas um dedo, e, mesmo assim, ele acabou com uma concussão de mana. Uma mensagem diz que o cultivo de mana fácil está gerenciando o círculo de mana. Avançando, ele pensa que essa é sua única chance. Ativando sua técnica de combate iniciante, aplicação de peso, nível proficiente, ele foca seu alvo, a perna direita dela. Avançando, ele agarra com força a perna da irmã, fazendo-a perder o equilíbrio. Pérsia fica genuinamente surpresa com isso. Pensando que ele vai derrubá-la, nosso herói realmente consegue jogá-la no chão. O terminal informa que a técnica de aplicação de peso foi usada consecutivamente. Enquanto ele se prepara para um soco, ele acerta com toda a força em direção à garota. No meio do combate, parece que nosso herói realmente atingiu o alvo, e ele pensa que todos os ossos dos seus dedos foram esmagados. Ele diz que sua irmã mais velha usou magia defensiva.